Olá, queridos amigos, queridas amigas do nosso Momento Redenção. Neste encontro nós vamos tratar, claro, mais uma vez de um tema da doutrina dos Espíritos, mas iniciamos esse nosso encontro aproveitando o ensejo, né, para parabenizar a todos os companheiros e companheiras, irmãos e irmãs do nosso amado Grupo Espírita Redenção, que neste mês de setembro de 2022, desde o primeiro dia, completou 43 anos de atividades sob a luz de Jesus e de Allan Kardec, fundamentado na doutrina dos espíritos. E é um momento ímpar em que nós estamos todos muito felizes, muito contentes, agradecendo imensamente a Deus, a Jesus, a Kardec pelo seu trabalho hercúleo e por essa mensagem maravilhosa dos Espíritos que retoma o Evangelho de Jesus em toda a clareza, em toda a profundidade, em toda a simplicidade e limpidez. Então nós aproveitamos esse momento e dizemos com todo o coração, com muita alegria, loas ao Grupo Espírita Redenção, ao nosso querido Grupo Espírita Redenção, pelos seus 43 anos de existência, de vivência, de atividades, a par da doutrina dos Espíritos, cuidando da fidedignidade da sua divulgação, da sua prática, como orientava Allan Kardec. Dito isto, amigos queridos e amigas queridas, nós vamos ao tema que nos mobilizou para este encontro. Os animais médiuns é um tema da Revista Espírita de agosto de 1861 e que, muito oportunamente, Kardec traz à luz para esclarecimentos ontem e hoje. Sociedade Espírita de Paris, o médium foi o Sr. Dumbell. Explanarei hoje a questão da mediunidade dos animais, levantada e sustentada por um dos vossos mais fervorosos adeptos. Pretende ele, em virtude deste axioma, que axioma é esse? Quem pode o mais, pode o menos, que podemos mediunizar os pássaros e outros animais e servir-nos deles nas nossas comunicações com a espécie humana. Então, o Espírito traz essa mensagem através do Sr. Dumbell sobre os animais médiuns e começa fazendo essa exposição. É o que chamais, segue o Espírito dizendo, em filosofia, ou antes, em lógica, pura e simplesmente um sofisma. E o que é isso? Aí nós paramos para estabelecer primeiro a clareza deste termo, sofisma. Na definição dicionarística mesmo, sofisma é argumento ardiloso, aparentemente correto, que pretende induzir o erro, enganar ou silenciar o oponente. E termina depois do ponto e vírgula. Paralogismo. E o que significa paralogismo? Raciocínio falso, feito de boa fé, por falta de consciência de sua falsidade. Então, essa é a primeira coisa importante. O Espírito vem trazer esclarecimentos acerca dessa proposição de um dos companheiros, né, que levantou essa questão na sociedade. Segue o Espírito dizendo, então, é o que chamais em filosofia, ou antes, em lógica, pura e simplesmente um sofisma.
Podeis animar, diz ele, a matéria inerte, isto é, uma mesa, uma cadeira, um piano. A fortiori, deveria poder animar a matéria já animada e, particularmente, pássaros. Isso tudo se encontra entre aspas. Pois bem, no estado normal do espiritismo, não é assim. Não pode ser assim. Primeiramente, entendamos-nos bem acerca dos fatos. Que é um médium? E ele vai definir. É o ser, é o indivíduo que serve de traço de união aos espíritos para que estes possam comunicar-se facilmente com os homens. Espíritos encarnados, os homens que são os espíritos encarnados. Por conseguinte, sem médium, não há comunicações tangíveis, mentais, escritas, físicas, de qualquer natureza que seja. Então, que importância do esclarecimento que traz esse espírito. Há um princípio que, estou certo, todos os espíritas admitem, é que os semelhantes atuam com seus semelhantes. E, como seus semelhantes. Não repetimos. Há um princípio que estou certo, todos os espíritas admitem. É que os semelhantes atuam com seus semelhantes e como seus semelhantes. Ora, quais são os semelhantes dos espíritos, senão os espíritos, encarnados ou não? Será preciso que vô-lo repitamos incessantemente? Pois bem, repeti-lo-ei ainda. O vosso perispírito e o nosso, diz o Espírito, procedem do mesmo meio. São de natureza idêntica. São, numa palavra, semelhantes. Possuem uma propriedade de assimilação mais ou menos desenvolvida, de magnetização mais ou menos vigorosa, que nos permite a nós, espíritos desencarnados e encarnados, pormos-nos muito pronta e facilmente em comunicação. Enfim, o que é peculiar aos médiuns, o que é da essência mesma da individualidade deles, é uma afinidade especial e, ao mesmo tempo, uma força de expansão particular que lhes suprimem toda refratariedade e estabelecem entre eles e nós uma espécie de corrente, uma espécie de fusão que nos facilita as comunicações. É, em suma, essa refratariedade da matéria que se opõe ao desenvolvimento da mediunidade na maior parte dos que não são médiuns. Acrescentarei que é a essa qualidade refratária que deve ser atribuída a particularidade que faz que certos indivíduos não médiuns transmitam e desenvolvam a mediunidade pelo simples contato. Há médiuns neófitos ou médiuns quase passivos, isto é, desprovidos de certas qualidades mediúnicas. Então, essa explicação de um aclaramento que nos deve animar e fortalecer, porque é a falta de similaridade, a falta de similitude, a falta de semelhança entre as estruturas perispirituais.
né? A dos homens, encarnados ou não, dos espíritos encarnados ou não, é uma. E entre nós, espíritos encarnados ou não, e a dos animais, vai uma diferença brutal. Então, ele vai falando também que é a mesma lógica que impede digamos assim, a prática mediúnica, o exercício da mediunidade, por aqueles que têm essa refratariedade natural por conta e que por conta disso não são médiuns ativos, médiuns em atividade, médiuns que sejam práticos, que possam exercer essa mediunidade, né? Então é bem interessante isso, para a gente ir separando o joio do trigo. Os homens se mostram sempre propensos a tudo exagerar. Uns, não falo aqui dos materialistas, negam alma aos animais. Outros, de boa mente, lhes atribuem uma, igual, por assim dizer, à nossa. Por que hão de pretender, deste modo, confundir o perfectível com o imperfectível? Não, não, não. Convencei-vos, o fogo que anima os irracionais, o sopro que os faz agir, mover e falar na linguagem que lhes é própria, não tem, quanto ao presente, nenhuma aptidão para se mesclar, unir, fundir com o sopro divino a alma etérea, o espírito, em uma palavra, que anima o ser essencialmente perfectível, o homem, o rei da criação. Então, essa separação fica bem clara, bem nítida. O esclarecimento nos parece oportuníssimo, né? Ora, não é essa a condição fundamental de perfectibilidade o que constitui a superioridade da espécie humana sobre as outras espécies terrestres? Reconhecei, então, que não se pode assimilar ao homem que só ele é perfectível em si mesmo e nas suas obras, nenhum indivíduo das outras raças que vivem na Terra. Repetimos, reconhecei então que não se pode assimilar ao homem que só ele é perfectível em si mesmo e nas suas obras, nenhum indivíduo das outras raças que vivem na Terra. Então, não é possível imiscuir-se um no outro, porque a perfectibilidade é uma característica do homem. Porque o pássaro será sempre pássaro, o gavião será sempre o gavião, o bem-te-vi será sempre bem-te-vi, como todas as outras espécies animais, né? O cão segue o espírito. O cão, que pela sua inteligência superior entre os animais, se tornou o amigo e comensal do homem, será perfectível por si mesmo, por sua iniciativa própria, ou melhor, por sua iniciativa pessoal. Então, essa é uma questão interessante. Nós promovemos o avanço de outras raças, mas essas raças, dessas espécies, mas essas espécies animais, por si sós, não têm proposição de avanço, elas não podem produzir o próprio avanço. Isso é importante a gente não confundir. Repetimos, o cão que, pela sua inteligência superior entre os animais, se tornou o amigo e comensal do homem, será perfectível por si mesmo, por sua iniciativa pessoal? É que nós entreguemos-nos à lógica, ao raciocínio, ao bom senso. Ninguém ousaria afirmá-lo, porquanto o cão não faz progredir o cão. O que, dentre eles, se mostra mais bem educado, sempre o foi pelo seu dono. Desde que o mundo é mundo,
A lontra sempre construiu sua choça em cima da água, seguindo as mesmas proporções e uma regra invariável. Os rouxinóis e as andorinhas jamais construíram os respectivos ninhos, senão do mesmo modo que seus pais o fizeram. Um ninho de pardais de antes do dilúvio, como um ninho de pardais dos tempos modernos, é sempre um ninho de pardais edificado nas mesmas condições e com o mesmo sistema de entrelaçamento das palhinhas e dos fragmentos apanhados na época dos amores. As abelhas e formigas, que formam pequeninas repúblicas bem administradas, jamais mudaram seus hábitos de abastecimento, sua maneira de proceder, seus costumes, suas produções. A aranha, finalmente, tece a sua teia sempre do mesmo modo. Por outro lado, se procurardes as cabanas de folhagens e as tendas das primeiras idades do mundo, encontrareis, em lugar de umas e outras, os palácios e os castelos da civilização moderna. Às vestes de peles brutas sucederam os tecidos de ouro e seda. Enfim, a cada passo, achais a prova da marcha incessante da humanidade pela senda do progresso. Desse progredir constante, invencível, irrecusável da espécie humana e desse estacionamento indefinido das outras espécies animais, a vez de concluir comigo, se é certo que existem princípios comuns a tudo o que vive e se move na Terra, o sopro e a matéria, não menos certo é que somente vós, espíritos encarnados, estáis submetidos à inevitável lei do progresso que vos impele fatalmente para diante e sempre para diante. Então é bem interessante isso, né? Nós lembramos até neste instante que ao tempo ainda e muito breve, muito próximo, né? Em 2010, que nós terminamos a nossa graduação em serviço social, e os estudos que encetamos na academia nos permitiram observar uma lógica que está posta aqui, que quando se trata do homem, o ser humano, ele usa um processo teleológico, né? A gente raciocina antes de fazer. Quando eu penso, o homem que pensou esse computador, esse laptop que nós usamos nessa gravação, por exemplo, ele antes de existir aqui, ele existiu na mente. Ele existiu como uma proposição, como uma busca, algo que eu primeiro idealizo e depois trago do plano das ideias para o plano físico, eu materializo. Isso é uma proposição absolutamente humana, absolutamente humana, né? Deus colocou os animais ao vosso lado como auxiliares, para vos alimentarem, para vos vestirem, para vos secundarem. Deu-lhes uma certa dose de inteligência, porque, para vos ajudarem, precisavam compreender, porém, lhes outorgou inteligência apenas proporcionada aos serviços que são chamados a prestar. Mas, em sua sabedoria, não quis que estivessem sujeitos à mesma lei do progresso. Tais como foram criados, se conservaram e se conservarão até a extinção de suas raças. Dizem, os espíritos mediunizam a matéria inerte e fazem que se movam cadeiras, mesas,
pianos. Fazem que se movam, sim. Mediunizam, não. Porquanto, mais uma vez o digo, sem médium, nenhum desses fenômenos pode produzir-se. Então, quem é mediunizada não é a cadeira, a mesa, ou seja lá que objeto. Quem é mediunizado é o médium. O médium fornece ao espírito a matéria essencial para que ele possa impregnar esses objetos e promover o movimento. Que há de extraordinário em que, com o auxílio de um ou de muitos médiuns, façamos se mova a matéria inerte, passiva, que precisamente em virtude da sua passividade, da sua inércia, é apropriada a executar os movimentos e as impulsões que lhe queiramos imprimir. Para isso, precisamos de médiuns. É positivo. Mas não é necessário que o médium esteja presente, ou seja, consciente, pois que podemos atuar com os elementos que ele nos fornece a seu mau grado e ausente, sobretudo para produzir os fatos de tangibilidade e o de transportes. O nosso envoltório fluídico, mais imponderável e mais sutil que o mais sutil e o mais imponderável dos vossos gases, com uma propriedade de expansão e de penetrabilidade inapreciável para os vossos sentidos grosseiros e quase inexplicável para vós, unindo-se, casando-se, combinando-se com o envoltório fluídico, porém animalizado, do médium, nos permite imprimir movimento a móveis quaisquer e até quebrá-los em aposentos desabitados. É certo que os espíritos podem tornar-se visíveis e tangíveis aos animais, e muitas vezes o terror súbito que eles denotam, sem que lhes percebais a causa, é determinado pela visão de um ou de muitos espíritos mal intencionados com relação aos indivíduos presentes ou com relação aos donos dos animais. Ainda com mais frequência, vedes cavalos que se negam a avançar ou a recuar, ou que empinam diante de um obstáculo imaginário. Pois bem, tende como certo que o obstáculo imaginário é quase sempre um espírito ou um grupo de espíritos que se comprazem em impedi-los de mover-se. Lembrai-vos da mula de Balaão que, vendo um anjo diante de si e temendo-lhe a espada flamejante, se obstinava em não dar um passo. É que, antes de manifestar visualmente a Balaão, o anjo quisera tornar-se visível somente para o animal. Mas, repito, não mediunizamos diretamente nem os animais, nem a matéria inerte. É-nos sempre necessário o concurso consciente ou inconsciente de um médium humano, porque precisamos da união de fluidos similares, o que não achamos nem nos animais, nem na matéria bruta. O senhor Tiri disse, magnetizou o seu cão. A que resultado chegou? Matou-o, porquanto o infeliz animal morreu depois de haver caído numa espécie de atonia, de langor, consequentes à sua magnetização. Com efeito, saturando-o de um fluido aurido numa essência superior à essência animal da sua natureza de cão, ele o esmagou,
agindo sobre o animal à semelhança do raio, ainda que mais lentamente. Assim, pois, como não há assimilação possível entre o nosso perispírito e o envoltório fluídico dos animais propriamente ditos, aniquilá-los-íamos instantaneamente se os mediunizássemos. Olha que importância tem esse esclarecimento do espírito. Isso posto, reconheço perfeitamente que há nos animais aptidões diversas, que certos sentimentos, certas paixões, idênticas às paixões e aos sentimentos humanos, se desenvolvem neles, que são sensíveis e reconhecidos, vingativos e odientos, conforme se procede bem ou mal com eles. É que Deus nada fez incompleto. Deu aos animais, companheiros ou servidores do homem, qualidades de sociabilidade que faltam inteiramente aos animais selvagens, habitantes das solidões. Resumindo, os fatos mediúnicos não podem dar-se sem o concurso consciente ou inconsciente dos médiuns, e somente entre os encarnados, espíritos como nós, podemos encontrar os que nos sirvam de médiuns. Quanto a educar cães, pássaros ou outros animais para fazerem tais ou tais exercícios, é trabalho vosso e não nosso. Erasto é quem traz essa comunicação inteiramente esclarecedora. Há uma observação de Kardec. A propósito da discussão que ocorrera na sociedade sobre a mediunidade dos animais, disse o senhor Allan Kardec ter observado muito atentamente as experiências feitas nestes últimos tempos em aves, às quais se atribuía a faculdade mediúnica, acrescentando ter reconhecido de maneira incontestável, quem fala é Allan Kardec, os processos da prestidigitação, isto é, das cartas marcadas, empregadas com muita habilidade para darem ilusão ao espectador que, sem se preocupar com o fundo, contenta-se apenas com a aparência. Efetivamente, essas aves fazem coisas que nem os mais inteligentes dos homens, nem mesmo o sonâmbulo mais lúcido poderia fazer, levando-se a concluir que seriam dotadas de faculdades intelectuais superiores às do homem, e assim contrariando as leis da natureza. O que mais se deve admirar em tais experiências é a arte, a paciência que foi preciso desenvolver para adestrar esses animais, tornando-os dóceis e atentos. Para obter tais resultados, certamente foi necessário ocupar-se com naturezas flexíveis, mas, em última análise, só com animais amestrados, nos quais há mais hábito do que combinações. E a prova disso é que, se deixam de treiná-los durante algum tempo, logo perdem o que aprenderam. O encanto dessas experiências, como de todas as manobras de prestidigitação, está no segredo dos processos utilizados. Uma vez conhecido o processo, perdem todo o seu atrativo. Foi o que aconteceu quando os saltimbancos quiseram imitar a lucidez sonambúlica pelo pretenso fenômeno a que chamavam dupla vista. Nesse caso,
Não pode haver ilusão para quem quer que conheça as condições normais do sonambulismo. Dá-se o mesmo com a pretensa mediunidade das aves, facilmente percebida por qualquer observador experiente. Então, amigos e amigas, neste mês de aniversário do nosso querido Grupo Espírita Redenção, trouxemos esta belíssima mensagem do Espírito Erasto, dada na Sociedade Espírita de Paris, no ano de 1861, através do Sr. D'Ambel, Os Animais Médiuns. Muita paz. Um beijo nos corações.